tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Igor do canal Fã de Quadrinhos e hoje trago esse vídeo para falar um pouco sobre o impactante e violentíssimo Berserk, uma obra-prima de Kentaro Miura. Em 2018 eu comecei a ler Berserk de maneira digital após recomendações de um amigo meu que é fã da obra, o Lucas Leão, e eu gostei bastante desse mangá. Porém, como era de maneira digital, através de scan, eu resolvi parar isso porque eu não curto esse tipo de leitura. Eu prefiro ter aqui o mangá físico em mãos, eu prefiro colecionar dessa forma. E eu resolvi ir atrás de algumas HQs de Berserk para, quem sabe, tentar formar minha coleção de mangás. Porém, naquela época eu vi que já tinha saído vários volumes deluxe e ia ser muito complicado encontrar por aquele formato. Então, por isso, eu resolvi pegar essa versão aqui, meio tanco. Ela é fininha, porém ela é muito econômica, muito barata. E somando todos os mangás que eu já tenho aqui em casa, com os mangás que eu comprei e eu estou aguardando os Correios me entregar ainda, se eu for somar tudo, praticamente eu já fechei a coleção de Berserk, que no momento conta, nessa versão meio tanco, conta com 80 mangás lançados. Bom, então vamos lá falar um pouco sobre essa obra, falar um pouco sobre o universo violento de Berserk. A obra começou a ser publicada no final dos anos 80 e continua até hoje, com mais de 30 anos de estrada. Situado em um mundo de fantasia sombrio, baseado na Europa medieval, a história ela gira em torno do protagonista Guts, um mercenário extremamente forte que aparentemente é movido apenas por sentimentos ruins, revolta, dor, frustração, mágoa, ódio, e ele está em um caminho de vingança contra criaturas conhecidas como apóstolos. São demônios que outrora foram humanos, porém ofereceram algo de muito importante em troca de poderes demoníacos. O primeiro arco desse mangá é o Espadachim Negro, aonde mostra Guts em um caminho de vingança aparentemente sem se importar com o destino de qualquer um que esteja ao seu redor. O leitor ele fica se questionando o porquê desse guerreiro ser assim, tão amargurado, tão raivoso, tão triste, e é aí que o autor nos apresenta a resposta aos poucos. A história ela volta no tempo e nos é mostrado o passado cruel e sombrio de Guts, onde ele sofreu inúmeros traumas que acabaram marcando sua vida para sempre. Durante sua adolescência e início da vida adulta, Guts ele acaba conhecendo Griffith, outro grande personagem de destaque na obra. Griffith é o carismático líder do grupo de mercenários conhecido como Bando do Falcão. Mesmo contra a vontade, Guts acaba adentrando o grupo e é a partir daí que Kentaro Miura vai desenvolvendo aos poucos os personagens do Bando do Falcão. O autor ele consegue criar personagens carismáticos, dando foco em suas motivações, seus medos, suas ambições. E isso é um ponto muito legal que eu acho em Berserk. O Kentaro Miura ele consegue escrever personagens que são muito bem trabalhados, são muito bem desenvolvidos. Eu lembro que quando eu estava falando com esse amigo que me recomendou a obra, eu estava nas primeiras páginas de Berserk, nos primeiros arcos, e eu me deparei com esse Guts violento, brutal, e esse meu amigo ele me falou que mais para frente havia um ponto-chave da história onde o Guts mudava um pouco o seu jeito de ser, e eu ficava me perguntando como é que o autor conseguiu fazer isso, porque quando ele nos mostra o Guts dos primeiros arcos, é um cara brutal, é um cara que aparentemente não se importa com ninguém, a não ser com ele mesmo. Ele está numa missão e ele vai fazer de tudo para cumprir essa missão. Quem estiver do lado dele e morrer é apenas uma triste consequência. Essa é a visão que a gente tem do Guts. Porém, mais lá na frente, ocorrem alguns fatos que o personagem ele precisa passar por uma mudança, ele se torna um pouco mais calmo, um pouco mais sereno. Porém, não se preocupem, ele continua sendo tão brutal e violento quanto no começo, no que diz respeito às lutas. E é esse ponto-chave que eu acho muito interessante em Miura. Ele consegue
transformar os personagens dando profundidade de uma maneira natural, sem ser forçada. O Guts mesmo, ele é um exemplo disso. Ele era, entre aspas, um monstro brutal, sanguinário, e hoje, nas publicações atuais, ele continua sendo um guerreiro extremamente habilidoso, porém, ele já está muito mais calmo, muito mais racional, e ele se importa com as pessoas ao seu redor. Atualmente eu estou no arco Millennium Falcon, e depois de ler vários arcos, vários números, dá para ver o trabalho que o Miura faz dos seus personagens, de conseguir transformá-los, dando novas características, porém sem mudar aquela essência do personagem. O Guts continua sendo o Guts, mesmo que um pouco mais calmo. E o mesmo acontece com vários outros personagens da obra. Eu acho esse desenvolvimento de personagem muito interessante por parte do Kentaro Miura. Além do desenvolvimento de personagens, uma coisa que eu gosto também bastante de Berserk é justamente a sua história. Na minha opinião, o Kentaro Miura ele conseguiu fazer um roteiro que prende a atenção do leitor desde o Espadachim Negro até os últimos volumes que saíram. Eu, no meu caso em específico, eu li até o arco Millennium Falcon, que está aqui nesse número 54. Porém, eu não li ainda o 55, esse título em específico eu ainda não tenho na minha coleção, mas já está comprado, estou esperando chegar. E do 55 eu tenho os números que vêm adiante, 56, 57, isso até os 70. E fazendo um apanhado sobre tudo que eu li, eu gostei muito do modo como a história chegou até aqui, desde o primeiro arco, Espadachim Negro, onde nos é mostrado o Guts e toda a sua mágoa, até passando pela a Era de Ouro, que é justamente quando vai mostrar detalhadamente o passado de Guts, por que ele cresceu sendo um cara revoltado, o momento que ele entra para o bando do Falcão, e toda a trama política que faz parte desse arco, quando, por exemplo, o Griffith chega com seus mercenários em Midland, todo o esquema que ele faz para tentar chegar ao poder é muito bem escrito, muito bem desenvolvido. E os arcos que vêm depois, o Monastério de Albiol, que é um arco que já mostra como era a igreja naquela época, no universo de Berserk, é claramente inspirado no período da Inquisição, até esse arco aqui, Millennium Falcon, que é justamente, ele vai caminhando para uma guerra entre demônios, e é algo que está muito bom de se ler. Para fechar o vídeo, eu gostaria de falar sobre um terceiro ponto, que também é de grande destaque, e que eu não poderia falar sobre Berserk e não comentar isso, que é justamente a violência. A violência brutal que existe nas páginas de Berserk. A obra de Kentaro Miura, ela é voltada para o público adulto, mais 18. E a primeira cena do mangá, lá no primeiro capítulo, já deixa bem claro isso. Ele contém cenas de sexo, cenas de orgias sexuais, e além disso tem uma violência muito impactante, choca o leitor. Não é apenas um caso de ser uma morte brutal durante um confronto, onde um guerreiro acaba arrancando um braço, as pernas ou a cabeça de outro. Não, vai muito além disso. Berserk tem muitas cenas de canibalismo, de tortura, de traições, de rituais satânicos, entre muitas outras coisas. De vez em quando eu me deparo com algumas publicações em redes sociais como o Facebook, de pessoas dizendo o quanto se chocaram quando leram um determinado evento de Berserk, pessoas falando que pararam de ler Berserk por ser algo realmente chocante. E é isso, Berserk realmente ele causa esse tipo de sentimento nas pessoas. Algumas pessoas vão querer parar de ler porque é algo que deixou elas incomodadas, deixou elas chocadas, e outras pessoas vão querer saber como é que tudo isso termina. E é aí que eu me enquadro. Eu estou acompanhando a obra para saber justamente o que o Miura vai fazer com tudo isso, como é que esse fantástico mundo de Berserk vai finalizar. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vocês, conheciam Berserk? Já leram essa obra? Coloca aí nos comentários, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima, falou, valeu, fui!